Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie, deixa no seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em costa, jogo aberto aí com o Renata Fã, Cicinho, Ronaldão e Dracena comentando tudo sobre o Flamengo, né? Que já embarcou aí nos Estados Unidos, na verdade já chegou lá nos Estados Unidos, né? E o Elofra ontem foi uma loucura e aí a empresa vai elogiar bastante aí essa torcida do Mengão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Seguinte, amor parece que não é bem a palavra para Gerson e a torcida do Flamengo. O embarque do Mengão foi movimentado, super motivado pelos torcedores, mas também muita gente contra o Gerson, que vai ganhar mais dinheiro, sai do Flamengo, vai pro futebol russo. Tudo isso no canal Jogo Aberto, lá no YouTube. Na sequência, a gente comenta a partida do Flamengo para os Estados Unidos. Gerson, pra tu aqui, Gerson, mercenário safado, aqui pra tu, ó, mercenário. Gerson, quer um pix? Faz agora. Aqui pra tu, Faz um aqui, pix ó. agora. Tu quer pix? Tu quer pix? Tu quer pix, seu mercenário safado? Você foi Judas, Gerson. Jorginho, bem-vindo. O Gerson, o pai dele, 2 mercenários. Ora sim, todos os times brasileiros que disputam a Copa do Mundo de Clubes da FIFA já estão em solo norte-americano e o Jogo Aberto vai direto para Nova York, paisagem bonita, tudo sendo organizado e o Thiago Leme acompanha, não perde um detalhe. Thiago, para você, bom dia aqui do Brasil. Queremos saber as notícias do Flamengo. A torcida mandou o time para os Estados Unidos com empolgação e também com motivação. É isso, Renata. Bom dia para você, Cicinho, Ronaldo, todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto. O último dos 4 times brasileiros que disputam esse Mundial. O Flamengo desembarcou na manhã desta quinta-feira aqui nos Estados Unidos, o time que fica concentrado na cidade de Atlantic City, no estado de Nova Jersey, bem do lado aqui de Nova York, dá mais ou menos 2 horas e meia de carro. O time chegou sob o comando do técnico Felipe Luiz e faz já na tarde desta quinta-feira o primeiro treinamento na Universidade de Stockton, onde o time vai ficar baseado, concentrado, se preparando para o torneio. A estreia do Flamengo acontece na próxima segunda-feira contra o Esperance, time da Tunísia, o jogo que acontece na cidade da Filadélfia, que fica mais ou menos a 1h30 aqui de Nova York. 2 pendências aí na delegação do Flamengo, mas que os jogadores estão aqui. Um deles, o Gerson, que negocia com o Zenit da Rússia, ainda não tem detalhes se vai mesmo, quando vai, mas ele chegou com a delegação aqui. E outro, o Bruno Henrique, que foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal pelo um possível envolvimento com apostas, então também tem essa pendência, mas o Bruno Henrique também está aqui com a delegação do técnico Felipe Luiz. O Flamengo que ainda tem na primeira fase o Chelsea da Inglaterra e depois encerra lá em Miami, lá em Orlando, perdão, na Flórida, contra o Los Angeles United, time aqui dos Estados Unidos. O Flamengo é um dos favoritos nas bolsas de apostas, Renata. O Flamengo, entre os times brasileiros, é o que tem mais chances de avançar, de chegar mais longe nesse Mundial. Eu vi você falando agora há pouco que os americanos estão ligados na NBA, né? Vou te falar que estão muito mais ligados no basquete, na NBA, do que no futebol, pelo menos por enquanto. Os norte-americanos que a gente conversa por aqui, muitos deles nem sabem que está acontecendo, que vai acontecer essa Copa do Mundo de Clubes. Já cheguei a receber perguntas. O que você está fazendo aqui 1 ano antes da Copa do Mundo, cobrindo a Copa aqui? Tive que explicar que vai começar no sábado essa nova competição com 32 equipes, a Copa do Mundo de Clubes. Mas se os norte-americanos ainda têm dúvidas, os latinos não. Muitos torcedores latinos, brasileiros, peruanos, colombianos, mexicanos, enfim, esses sim estão empolgados, compraram ingressos. A FIFA, por sinal, abaixou os preços dos ingressos para essas partidas. O estádio que o Flamengo joga, o Lincoln Center na Filadélfia, é um estádio de time de futebol americano, né?
Por causa disso, a FIFA teve que trocar o gramado, tirando o gramado sintético, passando por um gramado híbrido, né, com a maioria com grama natural, é exigência da FIFA, e também aumentou as dimensões no gramado. Para quem se lembra da última Copa América disputada aqui, houve reclamações por causa do gramado reduzido. A FIFA agora exigiu o gramado com as dimensões mínimas para a prática do futebol. Por causa disso, foram tiradas fileiras de assentos da arquibancada e o estádio lá de Filadélfia teve o gramado ampliado. Então o Flamengo estreia na segunda-feira e hoje à tarde tem esse primeiro treinamento. A torcida está chegando, chega aqui a maioria na sexta-feira, muitos flamenguistas marcando samba, marcando encontro para incentivar o time. E falando em incentivo, ontem no embarque lá no Rio de Janeiro, teve festa, teve incentivo, mas teve também confusão e protestos. Renata, a gente vai ver agora tudo que aconteceu lá no Rio. Se o campeonato é mundial, não seria justo uma das maiores torcidas do planeta ficar de fora. Foi em ritmo de festa que o Flamengo embarcou para os Estados Unidos na noite desta quarta-feira. A expectativa está muito alta. Eu acredito que a gente vamos sair de lá campeão. Pé no chão, pé no chão. Quartas de finais está de bom tamanho. Só que em meio ao otimismo, também teve espaço para protesto. O Gerson, o pai dele, 2 mercenários. Gerson, quer um pix? Faça agora! Faça um pix agora! Gerson já acertou a base salarial com o Zenit, onde vai jogar após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O valor é quase 3 vezes maior que os vencimentos no rubro-negro. A equipe russa vai pagar a multa de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, para contar com o meia. Pode ir, mano. Por mim nem jogava o Mundial. Pode ir, pô. Pode ir. Gerson já era. Quem é Gerson na fila do pão? É nesse ponto que o Flamengo se despede do torcedor. Passando desse portão, a equipe começa a jornada no Mundial de Clubes. Até o próximo domingo, serão dias de treinamento em Nova Jersey. Depois, o embarque para a Filadélfia, onde segunda-feira estreia contra os Perrans da Tunísia às 11 da noite. Estou bem ansioso para vivenciar isso, ainda mais com a camisa do Flamengo. Espero que a gente faça uma grande competição. Acho que vai ser uma experiência diferente, é um momento do futebol que une as culturas, une as nações. Espero que o Flamengo possa chegar o mais longe possível. Título! Flamengo é sempre título. O flamenguista que não torce não acha que é título, sai fora. Isso aqui é título, isso aqui é manto sagrado, cara. Dono do título de 1981, essa vai ser a terceira participação do rubro-negro em um campeonato mundial, agora em formato inédito. Além do Esperance, dia 16, a equipe carioca enfrenta o Chelsea, dia 20, e o Los Angeles FC, dia 24. É hora de fazer ponto, pai. Golear, pegar saldo, depois fazer aquele pezinho de meia com o Chelsea, um empatezinho e depois, ao último jogo, mais uma vitória, terminar com 7 pontos a fase de grupo. O Flamengo foi a última equipe brasileira a chegar aos Estados Unidos para a disputa do Mundial. Resta saber se os últimos serão os primeiros. Cicinho, claro, era a despedida do Flamengo, rumo ao Mundial, Copa do Mundo de Clubes, mas o assunto Gerson dominou. Vai para o futebol russo, ainda não dá para dizer que é 100% enquanto o pagamento não é feito, porém está tudo bem encaminhado e a torcida não gostou. Renata, não gosta porque a qualidade do Gerson, né? É difícil você encontrar, apesar da chegada do Jorginho, mas o Gerson hoje é o melhor meio-campista que nós temos no futebol brasileiro, jogador de seleção brasileira, até porque o torcedor também não entende assim, acredito como nós. Ok, o dinheiro é importante? Sim, mas o jogador também ele tem que pensar na carreira. O Gerson está abrindo mão de seleção brasileira. O Gerson está abrindo mão de jogar na Europa, né? Em grandes clubes europeus, que ele tem condições disso. Então, assim, vamos esperar se concretizar. Talvez chegue um momento que ele fala, olha, não, eu prefiro continuar porque eu almejo outras coisas.
Porque você ir para a Rússia somente por causa do dinheiro, eu também não entendo não. E essa frustração do torcedor é porque perde um dos melhores jogadores que tem no Flamengo. Mas será que ele não conversou com o Ancelotti para ir para a Rússia, essas coisas? Ah, tá, ele vai ligar o Ancelotti. E aí, não, ele tava na aceito, concentração, pô. Tava com a seleção brasileira, tudo bem, assim, Edu, não, mas eu acho que aí jogador não consulta treinador, coisa nenhuma. E outra, o futebol russo lá não vai levar o Gerson novamente para a seleção, até porque o nível lá é bem baixo. E tem um detalhe, né, que ele já passou pelo futebol italiano e pelo futebol francês. Estava muito bem estabelecido nesse retorno, ídolo no Flamengo, jogando o fino da bola, e não é à toa que foi chamado na primeira convocação do Carlo Ancelotti. Mas, Ronaldão, a gente vê que os interesses particulares, a conversa com a família, o pai do Gerson, que é um empresário. Então, eu imagino que está tudo alinhado, ele sabe o que está fazendo, é um jogador experiente, não é um jovem, conhece muito bem o futebol. E o Luiz Henrique do Botafogo estava no melhor momento da carreira, foi para lá e sumiu. Sim, mas ganhou dinheiro, né? Então, é o interesse dele. O interesse é esse também. Quando o pai e o próprio jogador entram no bom senso, no consenso de que agora chegou a hora de ganhar dinheiro, porque ele já foi para a seleção, tá no maior time do mundo também, tá brigando ali, tá brigando no alto nível. O futebol dele com o tempo também pode dar uma queda aí, tá com 28 anos. Então, acho que é o momento. Eu acho que eles travaram esse embate para chegar nesse momento e tomar a decisão com tranquilidade. É lógico que o torcedor vai ficar triste, o próprio treinador também não vai querer isso, mas quando o jogador quer, não tem jeito. E traçou a carreira bonitinho, vai lá ganhar dinheiro, deixa a família tranquila. É o que a gente falou aqui. Que ganha já? 3 vezes mais. 3 vezes mais, mas essa uma vez que ele está ganhando, já dá uma independência e outra. O Gerson, ele tem condições de, durante bons anos tem que chamar ele de mercenário milionário, então. Pronto. Só que um detalhe, Edu, que eu fico pensando. O Gerson é um cara que... Ele tem uma carreira incrível, né? Ele é talentoso, tudo mais. Mas quando ele renovou com o Flamengo, parece que o Flamengo não deu todo o dinheiro que ele pretendia e deu uma flexibilizada nas cláusulas. Na multa, né? Então, aquela história. Aí o cara falou assim, então vou aproveitar também. Não sei se não ficou alguma rusga por uma renovação que não foi do jeito dele. Tanto é que abaixou a multa, né, para 25 milhões, se eu não me engano, né? Isso. Então, eu vejo assim, Renata, é difícil a gente julgar ou falar alguma coisa, né? Até porque é uma coisa que envolve, de repente, a família toda. De repente, a família toda, não, ô Gerson, é bom a gente ir, vamos junto e tal. Daí o cara falou, não, então vamos embora. Então, mas eu acredito assim, se for realmente concretizada essa negociação, que ele seja feliz, ele marcou a história no clube, deixou seu legado no Flamengo, entendeu? Todo mundo vai lembrar do Gerson. O torcedor está magoado, é normal xingar o Gerson, é normal ficar ofendendo. Mas com certeza daqui a um tempo eles vão estar mais tranquilos e o Gerson vai ser um dos grandes ídolos que passou com a camisa do Flamengo. E nesse embarque aí, mandaram mensagem pra você, bebida. Pra mim? Dá uma olhada no telão, olha lá. Olha o telão, quer ver? A mensagem. Por quê? Pé no chão. Quartas de finais tá de bom tamanho. Quartas de finais tá de bom tamanho. Agora, Libertadores, Renata Fã, se prepara. Vai sair de maca. Vai sair de maca. Eita! Vai perder no Maracanã, em Porto Alegre também. Maca! Chama o bombeiro. Esqueceram não, tá vendo, bebida? Calma! Pensa na Copa do Mundo de Clubes primeiro. Vive esse momento, esse torneio. Libertadores é só depois, hein? Ó, pra você que apareceu aí no telão, não fiquei triste não com a saída do Gerson, hein? O torcedor falou pra sair nas quartas de final. Que coisa, por que lembram de mim quando o assunto é Inter? A maca, né? A maca apareceu. É você que é o principal, o que sai mais vezes da maca. Tô esperando só vocês agora. Só chamando, hein? Relembra já a primeira saída do Gerson e você também analisa pra onde ele tá indo, né? Tudo bem, a questão financeira é maravilhosa, principalmente pro Flamengo, que, um jogador de 28 anos, com a multa sendo paga como tá sendo, pro Flamengo é maravilhoso. Só que assim, ele tá trocando um clube que ele poderia fazer história, né? Mais história, para ir para um mercado que, assim, não vai disputar Champions League, ele falou que conversou com o Ancelotti, etc., mas pode perder espaço na seleção. Eu acho que é esse misto de sentimentos que o torcedor acaba pegando para ele, falando, putz, sério que ele tá optando ir para a Rússia agora?
Aqui ele já ganha um salário legal. Eu não gosto muito de entrar nessa questão de salário, porque aí falam, vai garantir o futuro dos netos e bisnetos. Ele também já teve um contrato renovado no Flamengo que estava ganhando super bem também, né? Então eu acho que é mais por conta disso, Abel, que a torcida fica tão pé da vida, porque é às vésperas de uma competição que pode ser inesquecível para o torcedor. O Flamengo vive na Libertadores, o Flamengo líder do Brasileirão, e eles perdem um ícone titular do clube. Tem direito de ir embora? Tem direito de ir embora. Ali, ó. Mas, né? Imagens ao vivo dos Estados Unidos, a chegada dos jogadores do Flamengo, o pessoal da Flamengo TV ali, o João Guilherme, o Pedro ali no fundo. É o Luiz Araújo, né? Luiz Araújo dando entrevista pro João Guilherme. Eu continuo achando um exagero o cara ser xingado e ser insultado porque tá indo embora. Torcedor não gostar, eu acho normal. Agora, isso... Diga, Bira. Não, tem uma questão pessoal e tem uma questão esportiva. A questão pessoal, eu não tenho a menor condição de comentar a questão pessoal do Gerson. É uma escolha dele, ele pode ter escolhido porque ele pode ter como missão de vida ganhar o máximo de dinheiro possível, podia ser a forma como ele... É um direito dele. Claro. Ele pode ter como objetivo, de repente também ele pode ter projetos lá na frente que faz com que ele queira ganhar o máximo de dinheiro possível. Sabe o que me lembrou, Bira? Desculpa te interromper, me lembrou a saída do Roger Guedes do Corinthians, porque ele sai num momento que era uma disputa contra o São Paulo na Copa do Brasil, ele sai na véspera do jogo de volta para ir para um mercado que ele ganharia mais dinheiro. E ele também foi taxado da mesma forma que o Gerson está sendo. Mas com o tempo passando, a torcida acaba esquecendo depois. Não, e assim, e às vezes até uma questão de vaidade, acho que é uma questão, a questão da vaidade pega desculpe, muito... Bira, desculpe. Vou liberar o Mendel. Mendel, você volta mais tarde com a gente aqui, tá? Quando o Flamengo chegar aí no hotel. Obrigado, amigo. Até mais tarde. Fale, Bira. Então, uma questão de vaidade também, porque entre jogadores eles se comparam muito quanto um ganha, quanto muitas vezes eles medem até o sucesso na carreira em relação a quanto eles estão ganhando ou já ganharam na carreira. E por mais que seja muito dinheiro comparando com o que nós aqui ganhamos e com o que você que está aí em casa vendo a gente ganha, entre eles, assim, viram números ali, que é outra referência. Por mim, se eu ganhasse 10% do que ele ganhou, eu já estava feliz para a vida toda, mas assim, por mim, porque a minha referência é o que eu ganho hoje, o quanto eu ganhava 5 anos atrás, quanto eu ganhava 10 anos atrás, ou quanto eu imagino que eu vou estar ganhando daqui 5 anos. Agora, a referência dele é outra, né? Então, essa é uma questão pessoal, não tem como discutir. Agora, a questão esportiva, que acho que acaba se misturando, porque, de fato, a questão esportiva não faz tanto sentido. Esportivamente, ele vai para um mercado em que ele acaba se escondendo para a seleção brasileira, e um mercado que limita até o tipo de competição que ele vai disputar. Ele vai ficar disputando a Copa da Rússia e o Campeonato Russo. E, claro, pode ser convocado pela seleção brasileira, mas pode abalar um pouco essa... Pode acontecer o que aconteceu com o Luiz Henrique. Por exemplo. Inclusive, assim, o Gerson foi até titular no primeiro jogo, perdeu posição para o segundo jogo, tudo. Então, não é que assim, ele é titular absoluto da seleção brasileira, então não tem como ele perder o lugar. Pode ser que ele perca esse lugar na seleção. Né? E o torcedor do Flamengo pensa, a situação, apesar de ser um comentário do ponto de vista pessoal, mas o torcedor do Flamengo também pensa, não é que o Flamengo está mal financeiramente, que esteja atrasando salário, ou esteja em risco de atrasar salário mais hora menos hora. O Flamengo está bem fora dos campos, então o Gerson está numa situação estável no time em que ele se declarou torcedor de infância. Então o torcedor pensa, você é torcedor de infância, você já está ganhando bem, por que não fica? Mas é lá do pessoal, não sei o quanto ele quer. A questão para mim que dá para ficar meio assim é esportiva. Ele vai estar jogando num cenário que é uma pena a gente ver um jogador do nível dele e estar jogando, mas porque ele acaba se escondendo. Ele já foi para a Europa, acabou não tendo muito sucesso, mas vai tentar uma nova aventura. Só que agora, esportivamente, não me parece uma boa. Agora, do ponto de vista pessoal, é um direito dele. Se ele quer morar na Rússia, porque ele quer morar na Rússia, é um direito dele. Sim. Eu não, assim... acho que a questão toda, assim, a opção de carreira dele é um problema absolutamente dele. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas pensando aqui em Flamengo, por quê? A situação do Gerson acabou roubando a cena do embarque do Flamengo para o Mundial de Clubes. Perfeito. Sabe, era um momento de celebração, era um momento de apoio da torcida, era um momento de alegria, e terminou em confusão em função de um jogador que está saindo. O que eu acho é sair... O Botafogo vai perder 3 jogadores após o Mundial de Clubes. E outras situações acontecem. A maneira como a situação foi conduzida é que é o problema. Porque o tempo inteiro... Aliás, isso começou lá no início do ano, ali, nota de 3 ali. Ó, o Prodeste ficou bem humorado, né?
o Ju fazendo a passagem dele e o torcedor com uma nota de 3 com a cara do Gerson. Então, voltando, desde o início do ano, o Gerson fica na dele, mas o pai dele vai à mídia, reclama que o Gerson não tem o mesmo salário dos outros jogadores importantes do elenco, aí força uma renovação, acontece uma renovação até 2027, ele tira uma foto com a camisa 2027. Então, o torcedor, ele está interpretando isso como, não, beleza, resolveu, ganhou um aumento, está satisfeito, o Gerson é nosso. Aí, meses depois, 3 meses depois, ele começa a forçar para sair. E o Flamengo, o que a gente acaba entendendo no final de tudo é que essa renovação foi no seguinte sentido. Ok, porque se diminuiu a multa rescisória do Gerson, embora tenha aumentado o placar, o salário, a multa diminuiu para justamente aquilo que o Zenit tinha a intenção de pagar. Então, beleza, quer pagar, paga aqui 25 milhões de euros, que é um valor altíssimo. Para um jogador de 28 anos. Então, só que o que aconteceu de novo nas últimas semanas é de novo uma pressão externa, é de novo o staff do Gerson vazando informação para a imprensa, de novo jogando uma pressão para que o clube libere sem a multa, sabe? E se força uma barra. E até anteontem, o que dizia, não, o Gerson está na seleção, não está participando disso, é o pai dele, é o staff dele. E aí ele volta da seleção e aí se confirma, ou seja, ele está de acordo com tudo isso. E para o torcedor, que é passional, é muito difícil lidar com a situação, porque ele sabe da importância do Gerson, ele sabe do momento. Por exemplo, eu acho que se essa negociação acontece toda, internamente, sem ser divulgada para a imprensa e tal, o Gerson vai para o Mundial, joga o Mundial, quando terminou, saiu, ok. Acabou a participação do Flamengo no Mundial, o Gerson foi embora, não teve esse burburinho, esse alarde todo, o torcedor não ia ficar tão chateado. Agora... Eu continuo discordando de vocês, porque o torcedor ficar chateado para mim é uma coisa, o cara ser ofendido, chamado de traidor, de não sei o quê, porque ele vai embora, coisa mais comum em todos os clubes do Brasil e do mundo é um cara receber uma proposta e ir embora para outro lugar. Nesse caso, tem circunstâncias diferentes que o Eugênio está trazendo aqui, perfeito, vocês também trouxeram, mas daí o cara ser xingado, um cara que... Lamentavelmente, eu concordo contigo. Para mim, é uma agressividade. O cara não tem liberdade, mas, assim, o cara não tem liberdade de aceitar uma proposta e ir embora. Abel, vou te que dizer mundo o nós seguinte, estamos? O cara que jogou há tanto tempo, conquistou tantos títulos no Flamengo, agora recebe uma proposta e tá afim de ir embora, vai ganhar mais, não pode, é traidor, é xingado? Eu não concordo. Respeito vocês. Eu não concordo. Para mim é uma agressão isso aí. E eu concordo contigo. Você concorda? É que eu perguntei, ninguém falou nada. Agora, só para... Pensei que vocês concordavam com esse tipo de coisa. Eu tô tentando entender a cabeça do torcedor. Você, com a sua declaração agora, também será xingado. Sim, claro. Porque hoje em dia a gente vive essa era da agressividade, da selvageria. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Isso eu tô 100% de acordo xingado, com mas assim, eu tenho direito. Assim como o Gerson tem o direito de aceitar uma proposta e jogar em outro clube, eu tenho o direito de dar a minha opinião aqui. Lógico, é que hoje se naturalizou muito essa agressividade e tal. Isso ganhou dimensão. Eu não consigo normalizar isso. A aprovação de uma parte da sociedade. Tem gente que acha que é assim mesmo, que tem que ser assim mesmo. E tem uma coisa que a gente aqui da imprensa também, que a gente ajudou a criar um pouco esse clima ali, ó. Isso é uma coisa que ficou anos e anos curtindo ali cozinhando ali na panela, assim, em fogo baixo, e ficou cozinhando até ficar desse jeito. Quando a gente chega e fala que o torcedor tem direito a tudo. Não, esquece, não é. Né? Não, o torcedor é passional, o torcedor tem direito a tudo. Então a gente eu discordo disso. Eu também discordo. Mas não se fala isso muito na imprensa? O torcedor está pagando, ele tem... Quando é no estádio, por exemplo, o torcedor está pagando, ele tem direito. E assim, tecnicamente falando, ele tem o direito de manifestação. Está protegido pela Constituição o direito à manifestação, tá? Mas, isso posto, esse nível de agressividade que a gente vê no futebol é uma agressividade que também a gente vê, só para você que já está pensando em me xingar, a gente vê também da parte da imprensa. A própria imprensa tem momentos em que não ela inteira, porque a imprensa é formada por milhares de pessoas, milhares de profissionais. Cada um tem seu jeito de pensar, seu jeito de agir. Os jornalistas instigam esse comportamento hostil. Alguns de nós, jornalistas, instigam. Alguns de nós, eles próprios são muito agressivos também.
e ajudam a instigar isso. E daí fica com o torcedor... Se o Gerson saísse... Porque o jogador, se o time perdeu, é porque o jogador foi vagabundo, porque o jogador não está se esforçando, porque o jogador é mercenário, porque o jogador nunca é um trabalhador que está querendo ganhar a sua vida, que ele tem direito de buscar mais dinheiro para a vida dele. Ele tem o direito de ter um dia ruim. Às vezes você tem um dia ruim no trabalho que você não trabalha bem. Tem dia que eu venho aqui trabalhar, eu chego em casa depois e falo, pô, hoje não tava legal, sabe? Sei lá, tava meio cansado, tudo. Sim. Perdi a oportunidade de fazer um comentário melhor naquela hora. Aquela outra hora eu falei um negócio que pensando bem, putz, não foi legal, assim, eu não usei a palavra mais adequada. Tem dia que você não tá bem, e tem dia que você tá bem, tem dia que você... Putz, hoje eu tava tinindo, tava comentando o jogo, tudo que eu falei deu certo, eu tava vendo todo o jogo. Tem dia que você tá mais... Tem dia que o jogador não tá inspirado, tem dia que a coisa não acontece, ele tenta alguns passes que não funcionam, a finalização dele não dá certo, o goleiro falha num cruzamento. Todo mundo vai mal. Você que está em casa também tem dia que você está bem no trabalho e não. Só que a gente tira esse direito do jogador. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vemos aí, né, no começo do vídeo, a imprensa reagindo aí ao Aeroflá do Flamengo, no embarque aí para os Estados Unidos, para o Mundial de Clubes, né? Falou bastante, elogiou muito a torcida do Flamengo, a torcida muito apoiadora, né, que incentiva o time aí, e foi gigantesco mais uma vez, um dos maiores Aeroflá, né, do Mengão. E depois falou um pouquinho sobre a situação de Gerson, né? Gerson, ele já deu a palavra ausente, também já confirmou com o Flamengo que ele não fica mais depois do Mundial de Clubes, ele dá adeus, né? E a torcida queria que ele nem fosse para o Mundial. Mas vamos pensar assim, torcida. O Flamengo paga o salário dele, ele tem que jogar. Ele, né, é um ótimo jogador, né? Ele é excepcional ali no Flamengo. Então, ele sim tem que jogar, porque ele é um funcionário do Flamengo, né? Então, o Flamengo está pagando o salário dele e ele tem que jogar sim, né? Agora, eu acredito que poderia, né, tirar a braçadeira dele de capitão. Isso eu concordo, né? Porque ele não é mais o jogador do Flamengo, vamos dizer assim, né? Ele não tem que ter mais esse posto de capitão. Porém, eu acredito que o Felipe Luiz não vai tirar, porque pode meio que dividir o elenco, né? E não é isso que o Felipe Luiz quer nesse momento tão decisivo que é o Copa do Mundo de Clubes. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Dê sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.